Uma reunião, e dentro dessa reunião a gente procura pessoas técnicas e a proposta que vem passar na realidade é zero. Resumidamente, eu tentei entender muito esse acordo. Eu acho que ele não é um acordo de gestão integrada, ele é um acordo de gestão partilhada. Foi partir da ilha, dividido o meio ambiente do homem, o meio ambiente ficou para o ICMBio, o homem ficou para o Estado na zona urbana. Eu tentei estudar isso, falei inclusive, fui a São Paulo 2 vezes falar com o ministro do Supremo, ver a viabilidade de alguma alteração. Esse ministro, por uma coincidência da vida eu tenho contato, disse que era inviável nesse momento diante do processo que o Supremo vai ter agora de julgar todo aquele caso lá do 8 de janeiro. Mas daí a gente conversando, a gente viu que um erro crasso desse acordo e do futuro da gestão dele, ele não seguiu uma premissa básica da gestão pública, que é o tripartícipe. É uma teoria que tem só 2.300 anos. Aristóteles foi quem primeiro escreveu isso no livro A República, que o governo ele deve ser feito pelo executivo, que é quem faz a lei, indicado pelo povo, pelo legislativo, que legisla, e pelo executivo, que executa as ações. Esse acordo ele foi feito pelo legislativo e pelo executivo. Faltou a representatividade do povo. Segundo esse ministro, que eu não posso citar o nome dele, ele disse que poderia ter participado das discussões a comunidade, o conselho ou outra instituição da comunidade, se convidado. Não sei se foi uma decisão do Lewandowski ou de outra pessoa não convidar, mas poderiam participar como na discussão. Mas a gente tem uma maneira de resolver isso. E essa maneira, ela é bem simples. E ela tem duas instâncias. O dia a dia, que é o importante, conforme o Leandro colocou, ele vai ser gerido pelo plano de manejo da APA estadual e pela revisão do plano de manejo da APA federal. Esses documentos do Estado, eles foram contratados, começaram a ser elaborados em 2019, segundo semestre de 2019. Daí tinha um problema com o ITEP, que não podia receber dinheiro em 2019, porque ia cair no fundo. Aí foi em 2020, veio pandemia, mas como é tudo metadados, dados secundários, dados prontos, poderia ser feito perfeitamente na pandemia, né? Podia ter acabado na pandemia, não foi feito. Mas assim, o que eu acho, o que é a nossa proposta, a proposta da APN? Que seja constituído um GT misto do CONTUR e do Conselho do ICMBio para acompanhar a elaboração do plano de manejo da APA estadual e a revisão do plano de manejo da APA federal. Então a gente... Não, calma aí que é longo o troço. Não é assim, a gente ficou 4 horas conversando. Aí, essa é uma proposta que deve ser votada entre os conselheiros das duas. Não, é importante. E, para corrigir um defeito num acordo que falta a representatividade da comunidade, a APN propõe que sejam indicados, por algum critério a definir entre nós, 2 representantes da comunidade, para integrarem esse comitê, essa comissão do acordo. Tudo bem que legalmente eles não vão ter direito a voto e não vão ter o poder de decisão, mas o que a gente pede em nome da comunidade é que o governo federal e o governo estadual assumam o compromisso de atender e considerar, mesmo de forma informal, esses 2 representantes da comunidade como integrantes desse comitê de gestão do acordo. Então, são esses 3 pleitos que a PN traz para a plenária. Maravilha. Muito bem, eu posso responder em nome do ICMBio. O plano de manejo do ICMBio é garantido um GT, a gente chama GT de governança para as reservas extrativistas, mas existe um GT de plano de manejo e não são só 2 representantes da comunidade, não, a gente pode ter mais, tá bom? E aí, pessoal do Estado, quando for responder, acho que já temos aqui o bloco, Vamos ver o poder de síntese agora, dos que respondem, questões complexas. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que se repetem, então eu vou fazer um resumão do que eu tenho aqui. Só o mais rápido que eu tenho aqui, que dá para responder de maneira bem objetiva. Gestão do lixo será a responsabilidade de quem? Do Estado. Responsabilidade, compromisso e, sobretudo, cuidado. Tá, melhorou? Gestão do lixo será a responsabilidade de quem? Do Estado. Responsabilidade, compromisso e, sobretudo, cuidado.
A gente não fala simplesmente de um lixo qualquer, de um lugar qualquer, e é preciso de verdade ter a sensibilidade de saber do que é que a gente tem tratado sobre o lixo em Fernando de Noronha. Ações emergenciais como sinalização turística, melhoria de acessos, etc., serão feitas após o PGSI. Com uma pitada de ironia, não serão feitas após o PGSI. Encontramos um processo licitatório em andamentos para sinalização turística. Com a transição foi refeito a marca do governo e está sendo encaminhada para produção todas as placas e troca e substituição aqui. Inclusive, na vinda do secretário de Turismo, eu fiz questão de que ele me acompanhasse em alguns pontos e pedi para que ele pudesse ler a placa para mim. Também com uma pitada de ironia para trazer a responsabilidade para o Estado para cá, para que pudessem observar aquilo que eu vejo e que vocês estão encontrando todos os dias. É impossível ler. Vocês sabem melhor do que eu, porque não existe, só existe a estrutura, e em alguns lugares nem estrutura. Melhoria de acessos. Também encontramos um processo, um contrato prestes a vencer. Encontramos equipamentos parados, nós temos 3 equipamentos, temos uma retro, uma caçamba e uma patrol. E aí, com muita alegria, quando cheguei, me disseram assim: a senhora tem todo um equipamento de fazer manutenção de vias. Eu disse: massa, vão me dizer o que é que eu tenho. E aí, eu, de fato, eu tinha, diante do que se tem para fazer aqui em Fernando de Noronha, eu tenho equipamento suficiente, embora estavam parados, mas eu só tinha um operador, que ele faz milagre. Porque quando me disseram assim, ele é muito bom, eu entendi que, de fato, ele é muito bom, porque ele corta, ele carrega e ele faz a patrolagem. É humanamente impossível diante do que se tem aqui. Então, estamos fazendo um novo processo licitatório também, mas para que nada fique parado, em parceria com a Compes, a gente tem feito algumas intervenções com o equipamento deles, porque a gente entende a urgência e a necessidade, e estamos também buscando por outras atas para poder aderir e encurtar esse tempo desse equipamento chegar aqui e fazer esse material, fazer essas intervenções. Mas aí, de antemão, quero aqui publicamente agradecer ao Pontual, porque ele faz milagre. Ele faz milagre. E aí eu vinha da zona rural e trabalhava com isso todo dia. E eu não sei quem foi me dizer, se foi me dizer na intenção de me iludir, se a senhora tem lá um cara que faz tudo. Eu disse, inclusive morrer daqui a pouco, porque cortar, carregar e patrolar é humanamente impossível, mas ele faz. No limite dele, na limitação dele, ele faz. O que não pode é a gente sobrecarregá-lo e nem deixar a comunidade sofrer como vem sofrendo. Falou-se um pouco sobre a política habitacional. Perdoe, eu esqueci o nome da senhora. Isabel. A política habitacional de Fernando de Noronha ela vai ser revista. Mas ela vai ser revista, sobretudo, obviamente, submetendo ao Conselho Distrital, que é a Casa do Povo, mas respeitando os critérios estabelecidos, mas principalmente a dignidade de quem mora aqui. Alguém falou também sobre... Me perdoe, esqueci o nome de quem foi, a senhora veio aqui. Falou sobre esses empreendimentos gigantes. Não existe Paula, não existe de fato, Paula, um passe de mágica para poder rever cada um que está ali. Mas tiramos da gaveta 191 processos irregulares dentro de Fernando de Noronha. Tiramos mais de 10 processos com anuência em Fernando de Noronha. Eles estão fora da gaveta para serem revistos com os outros órgãos que aqui estão. Então, não é um passe de mágica que vai resolver isso, mas é um passe de mágica que vai aplicar a proibição de novos empreendimentos irregulares em Fernando de Noronha. Eu acho que eu só tenho mais um aqui, que foi de Caco. Caco falou que realmente, Caco, o pessoal da superintendência, eles são de fora. E aí ontem eu conversava com eles, nos 45 do segundo tempo do nosso monitoramento, que encerrou ali por volta de 11h30 da noite, e cobrei de cada superintendência que esvaziassem o escritório de Recife e que preenchessem o Palácio São Miguel, que é a casa onde a gente deve trabalhar. E aí, de fato, vocês vão encontrar pessoas em Recife. Porque eu preciso que o meu jurídico ele corra lá também, como ele corre aqui. Eu preciso que o meu financeiro, que está ali angustiado, porque tem um monte de processo lá rodando, mas ele vai vir para cá também. Agora, as atividades que a gente sabe que é para lidar com os serviços diretos, elas vão ser tocadas aqui em Fernando de Noronha. Porque eu também estou cansada, e isso foi um quadro que eu encontrei quando cheguei, de estar aqui durante 15, 20 dias que eu passo e não ter a quem recorrer. É uma dor minha, assim como de vocês. Eu não vivo, Paula. Ana Paula. Eu posso não viver, eu posso não ser da ilha, mas eu tenho estado aqui, tenho entendido que vocês sentem na pele, porque eu também estou sofrendo pelos mesmos motivos de vocês, e é por essa razão que
boa parte do nosso operacional, eu quero fazer o inverso. Eu encontrei 80% da minha equipe em Recife. Eu quero trazer 80% da minha equipe para Fernando de Noronha. E isso, a depender do critério de contratação, porque aí a gente, quando abre uma seleção pública simplificada, eu abro para o geral, mas aí, me corrija o meu jurídico, se eu falar alguma besteira aqui, mas aí eu posso contratar de maneira terceirizada e, havendo possibilidade, essas contratações vão ser abertas e diretas ao povo de Fernando de Noronha. Não é diferente. Eu acho que eu resumi tudo aqui, viu? Se passou alguma coisa, depois eu volto. Muito bem. Ok. Sim. Olha, não é hoje as especificidades dos planos não é pauta, mas de antemão em relação ao plano de manejo federal a gente já tem no mínimo 20 reuniões previstas com a comunidade. E aí não é só para ser ouvida não, é ter voz e ter poder de decisão. Eu entendi, no conselho aqui, no plano de manejo. Ok. Sim. Entendi. Ok. Vamos às respostas do Estado, pessoal. 10 minutinhos a gente sai para almoço. Se eu entendi bem, né, eu estava até conversando aqui com Carla, acho que a proposta é que as reuniões do comitê que estão postas no acordo, que elas sejam acompanhadas por representantes indicados pela comunidade, não é isso? A gente não vê nenhum problema nisso. Então, assim, realmente eu acho que essas reuniões podem, devem, vai melhorar o processo. De novo, sendo extremamente transparente com os senhores, a gente chegou com um monte de coisa para resolver, precisávamos resolver, resolvemos o que acreditamos até agora firmemente que era um passo extremamente necessário para, a partir de agora, a gente ter, sim, as questões que de fato vão impactar na vida das pessoas, e ninguém aqui está escondendo nada, né? Assim, o objetivo nunca foi fazer nada por baixo dos panos, fazer sem participação popular. Não, pelo contrário, né? Está todo mundo ciente que se a gente quer que isso dê certo, a gente precisa fazer direito. E para fazer direito é para fazer com participação popular o que vai tocar na vida das pessoas. Então, acho que é algo que a gente já pode, sim, né? Até na reunião de instalação, acho que a gente já pode convidar, né? Assim, para essa participação. Não sei se a gente precisa de algum jurídico, de alguém para revisar isso, mas eu acho que como é um acompanhamento, né, não vejo problema a priori nisso. Deixa eu tentar ir por aqui por ordem. Acho que a primeira que eu recebi foi sobre problema de esgoto de Noronha, com o aumento das construções, como é que esse problema vai ser resolvido. Bem, gente, adoraria ter respostas e soluções imediatas, não tenho, porque realmente não somos mágicos, né? O que a gente tem é compromisso, trabalho muito firme, é isso que a gente pode fazer e leis para seguir, né? Então é isso que a gente tem para oferecer, resposta mágica, infelizmente eu não tenho para resolver de hoje para amanhã. Mas, com relação a isso, um compromisso, de novo, né, assim, da própria governadora, o ponto é, Thalita, precisa trazer para a ilha a presença de todas as secretarias do Estado, né? Então, o Compes é um outro órgão do Estado, assim, a gente precisa trazer a Secretaria da Mulher, a gente precisa trazer a Secretaria de Empreendedorismo, a gente precisa trazer a presença de todo o Estado, né? E não só da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Fernando de Noronha para cá. Então, esse é um passo, bem, de novo, eu acredito, a escolha, né, da governadora por secretários técnicos, isso traz ônus e bônus que todos nós sabemos, né? Todos nós vemos. Mas um dos bônus que essa escolha traz é uma integração muito forte entre os secretários, né? Então, de fato, essa integração maior para prover os serviços públicos para as comunidades é algo que a gente vê facilitado nesse formato de governo da governadora Raquel Lira. Com relação acho que a segunda pergunta que eu recebi, e aí tem relação com a fala e com o questionamento do senhor José Martins, eu agradeço, né, assim, a expectativa positiva, realmente, né, que o senhor deposita. A gente tem completa noção da responsabilidade que é estar aqui.
Também acredito que a minha formação, enfim, passei os últimos 10, 15 anos trabalhando com viabilidade econômico-financeira, isso ajuda. De novo, viabilidade econômico-financeira não são modelos pré-prontos, né, para cada análise, para cada empreendimento, né, com o qual você precisa fechar uma viabilidade. Inclusive, viabilidade, às vezes, é da inviabilidade você conseguir de onde é que você subsidia aquilo, como o senhor mesmo falou, né, talvez meio sem o turismo, né, desde aquele modelo de 89, a conta da ilha não fechasse e precisasse de um subsídio do governo estadual para fechar essa conta. Qual é o papel da gente aqui, no âmbito do PGSI, inclusive? Ver qual é a melhor conta possível para o estado de Pernambuco e para os noronhenses. Né? Qual é a melhor conta possível? É eu ter 132 mil, né, assim, turistas por ano? É eu ter 100 mil? É eu ter 150? Se tecnicamente a engenharia ambiental assim permitir? Isso vai ser discutido, né? Assim, isso é essa vocação da ilha. O que é que vai ser o futuro da ilha é algo que vai ser discutido no âmbito do PGSI, né? Assim, no âmbito do projeto. De novo, eu sei que todos nós, inclusive eu, a gente fica com sentimentos cruzados, né? Assim, tipo, por um lado, você queria que isso fosse respondido e resolvido para amanhã. Por outro lado, se eu tenho que ter discussão e participação popular, isso atrasa o processo, né? Assim, é uma dicotomia. E a gente vai ter que encontrar o melhor equilíbrio para isso, né? Para eu ter as respostas com a urgência que a população precisa, mas, ao mesmo tempo, num processo que seja legítimo e participativo. Então, de novo, a gente vai precisar ter paciência. Né? Além de firmeza, de força, a gente vai precisar ter paciência. Mas essa viabilidade econômico-financeira, assim, eu fico, inclusive, muito feliz de ter o senhor aqui, porque eu tenho certeza que o senhor vai poder contribuir com esses dados, com essa expertise, com essa comparação entre ilhas. Isso já foi um ponto que a gente sempre falou, pensou, né? Assim, como é que a comparabilidade com outras ilhas que têm questões, por exemplo, de novo, na questão energética, é um sistema isolado. Né? Você ser um sistema isolado, não está ligado a um grid de energia como o continente está, traz especificidades para Noronha. A gente sempre pensou, poxa, é uma especificidade de Noronha, de Galápagos, né, de diversas outras ilhas no mundo. Então, como a gente vai precisar ver, já tem esse estudo buscando melhores práticas de outras ilhas com características semelhantes tecnicamente a Fernando de Noronha. Respondi? Perfeito, obrigada. Com relação a Caco, eu acho que tinha duas partes, né, assim, da pergunta. Eu acho que Caco, eu acho que você direcionou ao CPRH, mas se eu entendi bem a pergunta, eu acho que é uma pergunta mais ampla. Mas quem coordena o ITEP é a gente, né? Então, assim, veja, aqui de novo, né? Assim, não tem resposta fácil para problema complicado, né? Veja só, a gente tem uma democracia. Democracia tem instituições, tem leis. E, no fim das contas, a gente vota. Bem, eu hoje preciso cumprir as leis. Hoje, pelas leis, quem designa o administrador de Fernando de Noronha é a governadora do estado de Pernambuco. Sinceramente, eu acho que ela fez uma baita de uma escolha. Eu acho que ela escolheu muito bem. E a gente pode sempre, como a própria Thalita falou, né, assim, discussão sobre quem é que vai ser o administrador de Fernando de Noronha e sobre a votação para isso, é algo que a comunidade pode, né, assim, tipo, levantar isso. Agora, hoje, eu preciso seguir a missão que foi dada, as leis vigentes, o regramento vigente. E nunca se pretendeu fazer nada do que vai ser feito sem o conselho, até porque a gente não pode. Agora, sim, é o que eu estava dizendo, no fim das contas, pelas leis, foi eleita uma governadora. Quando chega no impasse, quem foi democraticamente eleito para isso, para deliberar, precisa deliberar. Né? Então, assim, acho que esse processo precisa levar em conta a escuta, a consideração, a legitimidade do processo, e isso precisa ser feito. Mas é só escuta? Não é escuta, é participação. Participação da decisão, sem dúvida. Se a gente chegar num impasse, o que a lei impõe hoje é que quem foi democraticamente eleito precisa decidir. É isso. Né? Assim, senão, quem é que vai decidir? É quem foi democraticamente eleito para isso.
certo? Mas fazer um processo com participação e legítimo, obviamente, é o que vai ser feito, é o que está sendo feito, né? Assim, Thalita sempre fala, né? Assim, passar pela revisão do conselho a política, passar pela revisão do conselho as licenças, passar pela revisão do conselho os comunicados, passar pela revisão do conselho o diagnóstico. Então, é óbvio que o conselho que foi eleito tem um papel fundamental, está aqui representado, né? Então, tem um papel fundamental. Viabilidade econômica, como será feito o controle de entrada na ilha? Foi aí, não foi? Foi? Tá. Verdade, estava na dúvida qual dos dois tinha sido. Bem, veja só, a gente hoje tem um mecanismo que mais pode ser utilizado, mais simples, é controle de voos, né? As licenças para voo para Fernando de Noronha são licenças que precisam passar por autorização do governo do estado. A gente vem lutando também com diversas dificuldades com relação a isso. Hoje eu não tenho dados precisos do migratório. Eu estou precisando ter mais segurança no sistema, estou precisando ter mais segurança nos dados e a gente está trabalhando incansavelmente para ter isso. Mas existem mecanismos, né, para esse controle. O que a gente não pode é ficar fora da lei, né, assim, fora do regramento. Só uma pergunta que ocorreu agora, rapidinho. O controle, por exemplo, de quem paga a taxa. Antes, o turista entrava na página oficial do governo, da administração da ilha, que é o www.noronha.pe.gov.br. E de um tempo desse para cá criou-se eu não entendi bem, uma outra página que é o Sou Noronha. Esse Sou Noronha é o oficial ou o oficial é o... Eu também não entendi bem esse processo, né? Mas esse processo, a Thalita pode falar, e está sendo revisto justamente porque a gente precisa desses dados. Eu ontem quando eu entrei no avião para vir para cá para Noronha, eu mandei para a Thalita, a gente precisa fazer estatística a gente mesmo, né? De 70 pessoas, 70 lugares no avião, tinham 58 passageiros, eu lembro que era 83%, né? Assim, porque a gente está precisando construir essas estatísticas, até para saber quantos voos tem, qual é a média, a capacidade média sendo ocupada em cada um desses voos, para a gente poder controlar e seguir a lei, né? De fato, a sua pergunta foi meu questionamento desde que recebi no momento do relatório de transição, o porquê essa separação. Porque, além de tudo, o resultado final fica muito frágil para a administração poder trabalhar e entender como se dá tudo. Por essa razão, a gente tem começou, na verdade, a fazer, e está ali já para finalizar, e só precisa mesmo regularizar esse entendimento de um sistema que ele rode integrado para Fernando de Noronha, para todo. Mas por onde começamos? Pelo migratório e arrecadação. É a chave de tudo aqui dentro, e vocês sabem mais do que eu. Então, esses dois pontos, eles vão conversar muito em breve. Eu não posso dizer, ele está me segurando, me olhando ali, me segurando, porque eu não posso dizer em quanto tempo, porque não depende da administração, a regularização desse sistema para que ele rode. Mas o seu questionamento tem sido o meu desde então. Por que separar, se eu preciso desse dado consolidado? Eu entendi, no meio do caminho eu entendi o porquê. Mas é uma discussão muito longa para que a gente possa trazer para cá e enfim... Os atores envolvidos a cuidar disso, eles já foram acionados, eles vão cuidar. Nosso papel hoje é fazer com que a coisa funcione melhor, né? Então, acho que realmente há essa necessidade de ter um sistema só, uma fonte de informação só. Hoje, infelizmente, eu não posso lhe dizer que daqui a amanhã será diferente, mas isso em pouco tempo aí, em alguns poucos meses, a gente consegue consolidar isso e ter uma fonte de dado de informação única. Enquanto isso não acontece, vai haver modificações no aeroporto, em outros setores, para que a gente possa, pelo menos, de maneira humana, fazer aquilo que o sistema não consegue fazer ainda, que é consolidar essas informações e trazê-las com mais segurança. Uau, pessoal, vocês estão de parabéns, viu? Obrigado aí. Acordo segundo... Isso, eu ia falar disso aqui. A gente ainda tem algumas perguntas, alguns encaminhamentos. Esse é um encaminhamento bastante importante que o Zé trouxe. A gente vai retomar isso depois do almoço, porque já são 13 horas
E aí eu vou repactuar com vocês 1 hora de almoço, nós voltamos às 14 horas, vamos abrir terminando de responder o que faltou, tá bom? Bom almoço para todos. Vou escrever aqui. Vai te lascar todo mundo.